Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Natasha. Eu não pude comparecer na data do quiz, então eu estou apresentando este meu trabalho secundário como forma para obtenção da média parcial 2 para a nota final da M2. Então vamos lá. É um trabalho que consiste a respeito de eletricidade e na resposta de 3 perguntas feitas pelo professor. A primeira delas: como a eletricidade poderia ter evitado a Inquisição Romana? A Inquisição Romana foi uma organização de vários tribunais que julgavam as heresias, ou seja, as pessoas que pensavam diferente do senso comum daquela época, que tinha um grande foco no divino e na religião católica em si. Então, assim, naquela época eles tinham pouco conhecimento acerca de forças da natureza, como que funcionava, que é em relação, por exemplo, leis de Newton, que vieram a surgir depois, e formas como o mundo funcionava. Naquela época, tudo era motivo para dizer que era bruxaria ou que era alguma coisa do diabo, e isso fazia com que o ódio nas pessoas crescesse muito, a ponto deles criarem essas inquisições. Eles tinham muito medo de descobertas científicas e tudo que pudesse afetar ou abalar a fé deles. Então, assim, se o conhecimento da eletricidade já estivesse intrínseco nessa época, já estivesse sido inserido, isso poderia ser evitado, porque eles entenderiam melhor como o mundo funciona, como as forças da natureza funcionam. Claro que não tão bem como a gente entende hoje, e mesmo assim a gente ainda não entende muita coisa, mas seria o suficiente para que eles tivessem uma mente mais aberta e não considerassem que tudo fosse uma coisa entre céu e inferno, bem e mal, bruxaria, feitiçaria e etc. A segunda pergunta seria: qual a mais clara aplicação da eletricidade na área do meu curso? Bom, como eu faço engenharia de computação, a eletricidade está completamente ligada à nossa área de curso. Tanto que quando a gente entra na faculdade, a gente recebe uma orientação, e nessa orientação inicial é passado para a gente que o engenheiro de computação é a junção entre um engenheiro eletricista e um cientista da computação. Então, assim, a gente usa muito a parte da elétrica. Na construção de hardwares, microcontroladores, a gente tem disciplinas de análise de circuitos, porque o computador em si é uma forma de eletricidade, né? Todos os hardwares que a gente trata no curso, máquinas e tudo mais, eles têm eletricidade. Então a gente precisa estudar como ela funciona, saber como ela funciona, para saber como construir esses aparelhos eletrônicos e como fazer com que eles se comportem no mesmo ambiente de um outro equipamento eletrônico, sem que isso afete o funcionamento de ambos, né? Então, assim, o estudo da eletricidade ele é extremamente importante na engenharia de computação, assim como em todas as engenharias. Mas creio que na engenharia de computação seja um pouco mais, o conhecimento de eletricidade seja um pouco mais requisitado, justamente por essa questão de nós construirmos esses hardwares e precisarmos saber as especificações elétricas deles. Por exemplo, eu posso construir um super sistema que funciona na voltagem 220, ou então na voltagem 110, para ser mais claro, e sem querer ligar ele no 220. Acabou o meu projeto. Não vai funcionar, vai estragar, vai explodir e etc. Enfim. Então, essa seria a mais clara aplicação da eletricidade. Microcontroladores, análise de circuitos, a gente tem eletrônica básica, eletrônica avançada. Então, é muito importante. Como a eletricidade pode aperfeiçoar processos nessa área? A área da computação em si, ela vem evoluindo muito ao longo dos últimos anos, né? A gente pode verificar que a gente passou de computadores de tubo para computadores na palma da nossa mão. Tudo isso se deve à forma como a gente encontrou para manipular a eletricidade. Como fazer com que um aparelho pequeno possua uma bateria que seja recarregável, que não esgote, que tenha uma autonomia. Tudo isso vem de como manipular a eletricidade, né? Como evoluir com a eletricidade. Então, assim, tudo isso começou, né, com os transistores, que eram pequenas válvulas, chavezinhas de liga e desliga,
onde eles influenciavam na questão de passar corrente ou não passar corrente. Isso evoluiu numa escala assim imprevista e continua evoluindo a cada ano. Então, assim, a gente já tem nanocomputadores sendo desenvolvidos e um mundo, assim, computadores quânticos, várias coisas que eram inimagináveis anteriormente e que só são possíveis por conta da evolução da forma como a gente manipula a eletricidade, a forma como a gente calcula uma autonomia de bateria e como a gente consegue minimizar a complexidade disso para aparelhos acessíveis às pessoas. Então, a eletricidade está em tudo, em questão de computação, e o estudo dela é muito importante para que a gente consiga evoluir e chegar em equipamentos mais avançados a cada ano que passa, como já vem ocorrendo hoje em dia.